Apaixonados do Tubeflix, me responde uma coisa: você gosta de romance? Cola um sim nos comentários para que nós possamos saber. Seja bem-vindos! Não esquece de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O vento seco cortava a imensidão dourada dos campos quando a charrete parou diante da casa de madeira escura. O sol poente lançava sombras longas, transformando o casarão em uma fortaleza sombria, isolada do mundo. Lívia puxou o chale sobre os ombros e desceu com cuidado, sentindo o peso invisível daquele lugar. O homem que a esperava na varanda não sorriu. Caio Medeiros era alto, de ombros largos, os cabelos escuros desalinhados pelo vento. Seu olhar era de pedra, firme, inquebrável. Ele não avançou para ajudá-la a descer, nem ofereceu palavras de boas-vindas. Apenas a observou, como quem avalia uma peça de gado antes da compra. Então você é Lívia. Sua voz era áspera, arranhando o silêncio. Ela sustentou o olhar dele, recusando-se a baixar a cabeça. Sim, sou eu. O canto da boca de Caio tremeu, mas não chegou a formar um sorriso. Ele inclinou a cabeça levemente, indicando a porta da casa. Entre. Lívia inspirou fundo antes de atravessar o limiar. O cheiro de madeira envelhecida e terra molhada a envolveu. O interior era escuro, funcional, sem qualquer sinal de toque feminino. Apenas um lugar onde um homem morava. Onde um homem se isolava. Ela ouviu os passos dele atrás de si, pesados, deliberados. Não crie expectativas. A voz de Caio cortou o silêncio, fria. Eu precisava de uma esposa, e você precisava de um lar. Nada além disso. E você veio por insistência de minha irmã que acha que preciso de uma esposa para sorrir. Lívia apertou os dedos contra a saia do vestido. Compreendo. Ele riu, sem humor. Veremos se compreende mesmo. O jantar foi silencioso. Ouvia-se apenas o som dos talheres raspando a porcelana, o estalar da lenha na lareira e o uivo do vento lá fora. Lívia ergueu os olhos para Caio algumas vezes, mas ele manteve o olhar fixo no prato, mastigando lentamente, como se sua presença fosse um detalhe insignificante. Quando terminou, ele se levantou. O quarto foi preparado para você. Segunda porta à esquerda. Ela hesitou. E você? Caio parou à porta da cozinha. Virou-se apenas o suficiente para olhá-la de soslaio. O outro quarto é meu. Entendo. Ele soltou uma risada baixa. Entende? Lívia inspirou fundo. Você não me quer aqui. Ele finalmente virou-se completamente. Os olhos escuros a fitaram com uma intensidade que fez seu estômago se revirar. Não quero. O silêncio se prolongou entre eles, uma briga não dita, uma guerra que ainda não começara. Mas aqui estou. Ela ergueu o queixo. Caio a analisou, como se esperasse vê-la recuar. Quando não o fez, ele balançou a cabeça, um brilho indefinível nos olhos. Boa noite, Lívia. Fique à vontade. Ele saiu, e o silêncio se instalou novamente na casa. O quarto era pequeno, mas acolhedor. Lívia sentou-se na beirada da cama, as mãos entrelaçadas no colo. Na outra ala da casa, Caio estava atrás de uma porta trancada. Lívia não choraria. Não imploraria. Ela era a esposa dele. Mas, naquele momento, sentia-se como um fantasma na casa de um homem que se recusava a vê-la. Apagou a vela. Fechou os olhos. E esperou pela manhã. Porém ela não conseguiu dormir, então pensou em fazer algo que já era o seu costume desde quando morava no orfanato: ler romances. Ela pegou um dos seus livros. O silêncio da casa era tão denso quanto a escuridão que a cobria. Lívia deitou-se na cama, segurando o livro contra o peito, mas o sono não veio. Ela precisava de algo que preenchesse o vazio. Levantou-se devagar e pegou a vela no criado mudo. Caminhou pelo corredor silencioso até a sala, onde o cheiro da madeira queimada ainda pairava no ar. A luz trêmula das chamas dançava sobre os móveis rústicos enquanto ela se acomodava no sofá, trazendo os joelhos para perto do corpo.
a camisola branca de algodão deslizou sobre sua pele, revelando curvas suavemente insinuadas sob o tecido. Não era sua intenção ser provocante, mas ali, sozinha, não pensou nisso. Ela abriu o livro e começou a ler. As palavras envolventes tomaram sua mente. Era uma história sobre um homem que amava com uma fúria indomável, que desejava uma mulher com tanta intensidade que a queria contra todas as razões. Um amor abrasador, cruel em sua necessidade, belo em sua entrega. Os olhos de Lívia deslizaram pelas linhas. O peito dela subia e descia devagar, os lábios se entreabrindo enquanto sua imaginação criava vida para aqueles personagens. E então, sem perceber, ela começou a ler em voz alta. Ele a puxou para si, seus dedos cavando a pele como veio ao mundo, em sua cintura. O hálito quente misturou-se ao dela, e quando seus lábios se tocaram, foi como se o mundo tivesse parado. Sua voz era baixa, doce, envolta em desejo contido. O que ela não sabia era que Caio estava acordado. A princípio, apenas ouviu o som distante da voz dela. Um sussurro, um feitiço ecoando pelo corredor escuro. Franziu a testa. Levantou-se. Descalço, andou até a porta do quarto e a abriu com cuidado. A luz bruxuleante da vela projetava sombras na parede. O som da voz de Lívia preenchia o ar, como um convite proibido. Ele caminhou pelo corredor sem fazer barulho. Quando chegou à sala, parou na entrada, ficando na penumbra, escondido. Ela não o viu. Seus olhos estavam fixos no livro, os lábios se movendo, desenhando palavras que não deveriam ser ditas naquela casa. Seu corpo ardia sob o toque dele, e ela já não sabia onde terminava seu próprio desejo e onde começava a necessidade de pertencê-lo completamente. A vela tremulou. A luz deslizou sobre a pele exposta no ombro de Lívia, sobre a curva de sua perna dobrada no sofá. Caio prendeu a respiração. O calor se espalhou por seu peito, algo desconhecido e feroz, algo que ele não queria sentir. Mas, mesmo assim, continuou ali. Ouvindo. Observando. Sem perceber, os dedos de Lívia deslizaram devagar pela própria coxa, como se acompanhassem a intensidade do que lia. Caio fechou os olhos. Mordeu o lábio. E soube, com uma certeza dolorosa, que aquela mulher estava mexendo com ele de um jeito que ele não podia permitir. Aquela mulher era fogo puro e ele sabia que não poderia controlá-la. Ele voltou para o seu quarto. Caio voltou para o quarto, mas o sono não veio. Deitou-se na cama, os olhos fixos no teto, e tudo o que conseguia ouvir era a voz de Lívia sussurrando aquelas palavras. Cada sílaba carregada de desejo, cada pausa entre as frases como se ela mesma estivesse sentindo a intensidade da história que lia. Ele fechou os olhos. Mas isso só piorou. O vulto dela na sala, a camisola branca, a luz da vela tremulando sobre sua pele. A maneira como ela se moveu, como se estivesse vivendo aquele romance, sem saber que alguém a observava. O calor se espalhou pelo seu corpo, um incômodo tão feroz que o obrigou a se virar na cama, tentando afastar os pensamentos. Mas era inútil. Ele a queria. Negou para si mesmo, mas o desejo já se agarrava à sua pele como uma maldição. Ele não a queria ali. Não queria uma esposa. Mas agora, tudo o que conseguia pensar era nela. E, de algum jeito, acabou adormecendo com sua imagem gravada na mente. O cheiro do café invadiu o quarto quando o sol já iluminava a fazenda. Caio abriu os olhos devagar. O corpo cansado da noite mal dormida. Demorou um instante para se lembrar de que não estava mais sozinho naquela casa. Passou a mão no rosto, tentando afastar o torpor, e se levantou. Quando saiu do quarto, a cena na cozinha o fez parar no meio do caminho. A mesa estava posta. Pães recém-assados, café quente, frutas cortadas em pequenos pedaços. Tudo arrumado com um cuidado que ele não via naquela casa há muito tempo. E então, ele a viu. Lívia estava de costas para ele, servindo café. A roupa que vestia não era indecente, mas era impossível ignorar o quanto o tecido fino se moldava ao seu corpo, realçando a curva da cintura, o contorno dos quadris. A blusa branca era solta,
mas se movia de forma quase traiçoeira ao menor movimento. Ela se virou e sorriu. Bom dia. Ele precisou de um segundo para lembrar como respirar. Bom dia. Sua voz saiu mais rouca do que esperava. Lívia deslizou para o lado, pegando uma jarra de leite. Foi um movimento pequeno, mas suficiente para que a fenda da saia revelasse a pele clara de sua coxa. Caio desviou o olhar. Ou tentou. Fiz café para nós. A voz dela era doce, mas carregava algo a mais. Ele puxou a cadeira devagar, sentando-se sem desviar os olhos dela. Ela não parecia provocá-lo de propósito. O que de alguma forma tornava tudo ainda pior. Lívia serviu uma xícara para ele e sentou-se à sua frente. Dormiu bem? Caio segurou a xícara, os dedos apertando a porcelana quente. Se soubesse o quanto sua noite foi perturbada, jamais faria essa pergunta. O suficiente. Lívia sorriu levemente antes de morder um pedaço de pão. O simples ato fez seu olhar se fixar na boca dela. O jeito que os lábios se moviam devagar. O brilho úmido sobre eles. Ele engoliu em seco. Aquilo precisava parar. Forçou-se a desviar o olhar para o café, tentando recuperar o controle de si mesmo. Mas sabia, no fundo, que já estava perdido. O café da manhã transcorreu em um silêncio carregado. Caio tentava se concentrar na comida, no som distante dos cavalos no estábulo, no vento soprando contra as janelas. Mas tudo nele se voltava para ela. Para a forma como Lívia cruzava as pernas sob a mesa. Para o jeito como os fios soltos de seu cabelo caiam sobre o ombro nu. Para a lembrança maldita da noite anterior, da sua voz suave sussurrando o desejo sem perceber que alguém a ouvia. Ele estava ficando louco. Ela se levantou, recolhendo a louça com tranquilidade, como se não notasse o efeito devastador que causava nele. Caio não se moveu. Apenas observou enquanto ela levava os pratos até a pia. O vestido fino colava-se a seu corpo, o tecido se movendo sutilmente a cada passo. Seus quadris balançavam no ritmo natural da caminhada. E então ela ficou ali, de costas para ele, lavando a louça. A água escorria pelos seus dedos, deslizando pela pele clara. Seus movimentos eram leves, sem pressa. O mundo pareceu estreitar-se para Caio. Nada mais existia além daquela mulher à sua frente. Seu peito subia e descia mais rápido. O sangue pulsava em suas veias, quente, urgente. Sem perceber, levantou-se. Cada passo até ela parecia lento, pesado. Mas inevitável. Quando Lívia percebeu sua presença atrás de si, parou por um instante. Não se virou. Mas soube. O calor dele tocava suas costas antes mesmo que suas mãos a tocassem. E então ele fez. Segurou-a pela cintura. Não com força. Mas com posse. Lívia prendeu a respiração. Caio fechou os olhos e inclinou-se para perto. Seu nariz roçou os fios macios do cabelo dela. O perfume sutil de lavanda e pele quente subiu por suas narinas, invadindo seus sentidos. Ele respirou fundo. Uma vez. Duas. Sentiu seu próprio corpo responder de um jeito que o assustava. Lívia continuava imóvel, as mãos ainda mergulhadas na água. Mas seu corpo tremia levemente sob o toque dele. Caio sentiu o desejo subir como uma onda feroz, ameaçando afogá-lo. Por um instante, tudo nele gritou para que continuasse. Para que enterrasse o rosto na curva do pescoço dela. Para que deslizar suas mãos pela pele quente sob aquele vestido provocante. Para que tomasse o que já era dele por direito. Mas então ele viu seu próprio reflexo na janela à frente da pia. E soube que, se desse mais um passo, não haveria volta. Ele a queria. De um jeito que nunca quisera ninguém. E por isso, precisava ir embora. Soltou-a de repente, como se queimasse. Lívia piscou, confusa, os olhos finalmente encontrando os dele pelo reflexo da janela. Caio apertou os punhos, desviando o olhar. Eu vou para a fazenda. A voz saiu dura,
cortante. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele já estava pegando o chapéu e saindo pela porta da cozinha, o peito arfando, a respiração entrecortada. O ar frio da manhã bateu contra seu rosto, mas não foi suficiente para apagar o fogo que ainda queimava dentro dele. Ele precisava sair dali. Ou acabaria fazendo algo que não poderia desfazer. Ele estava enlouquecendo de paixão por ela. O sol subia no horizonte, lançando tons dourados sobre as terras vastas da fazenda. Caio tentou se concentrar no trabalho. Tentou, mas falhou miseravelmente. As mãos calejadas seguravam a enxada, mas a mente estava em outro lugar. Ou melhor, em outra pessoa. O cheiro de lavanda ainda parecia impregnar sua pele, mesmo depois de horas longe dela. O toque da cintura de Lívia, a maciez de seu cabelo, o silêncio carregado entre eles. Tudo aquilo voltava à sua cabeça sem permissão. Ele cravou a enxada na terra com força. Inferno. Os bois pastavam ao longe, os cavalos relinchavam nos estábulos, e os trabalhadores da fazenda passavam por ele, cumprimentando-o com um aceno. Mas ele mal os via. A única coisa que via era Lívia. O vestido fino colado ao corpo. A curva de sua perna sob a saia. Os lábios entreabertos enquanto mordia um pedaço de pão. O som da sua voz sussurrando frases de paixão na noite anterior. Caio tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos e soltou um longo suspiro. Precisava esquecê-la. Mas como esquecer algo que queimava dentro de si como um desejo insaciável? Enquanto isso, em casa, Lívia se ocupava com pequenos detalhes. Não porque fossem necessários, mas porque queria. Ela trocou as flores da mesa, espalhou pequenos sachês de lavanda pela casa, perfumando o ambiente. Queria que aquele lugar cheirasse a lar. Queria que cheirasse a ela. Depois, foi até a prateleira e passou os dedos pelos livros. Qual romance ler agora? Escolheu um de capa escura, onde as páginas prometiam mais uma história arrebatadora. Sorriu para si mesma, antecipando o momento de devorar cada palavra. Mas, no fundo, sabia que não eram apenas os livros que alimentavam seus desejos secretos. Era a presença dele. Era Caio. Quando o sol começou a se pôr, Caio voltou para casa. Estava exausto, sujo de terra e suor, mas nada disso aliviava a tensão que pesava sobre seus ombros. Largou o chapéu sobre a mesa da varanda e caminhou até a lavanderia, pronto para tirar a camisa e lavar o rosto antes do banho. Foi então que viu o vestido. O mesmo que Lívia usará pela manhã. O tecido fino estava dobrado cuidadosamente sobre uma cesta de roupas, esperando para ser lavado. Caio parou. Seu coração bateu mais forte. Ele olhou para os lados, certificando-se de que estava sozinho. Então, sem pensar, pegou o vestido nas mãos. O tecido macio deslizou entre seus dedos. Levou-o ao rosto e inalou. Lavanda. Mas não apenas lavanda. Era ela. O cheiro de Lívia, o calor de sua pele ainda impregnado no tecido. Caio fechou os olhos. Uma onda de desejo percorreu seu corpo, como um incêndio impossível de conter. Os dedos apertaram o vestido, a respiração tornou-se mais pesada. Seu corpo já não lhe pertencia. Maldição, murmurou, sentindo-se à beira da loucura. Largou o vestido e saiu apressado, os passos firmes, decididos. Correu para o banheiro. Lá dentro, arrancou a camisa e abriu o chuveiro. A água gelada caiu sobre seu corpo, arrancando um gemido baixo de seus lábios. Fechou os olhos, deixando a frieza da água domar o desejo ardente que o consumia. Mas o alívio era passageiro. Porque sabia que, ao sair dali, Lívia ainda estaria em casa. E a cada dia que passava, era mais difícil resistir a ela. Quando saiu do banho, a casa estava mergulhada em um aroma reconfortante. Caminhou até a cozinha, ainda sentindo a umidade da água escorrer por sua pele. E então a viu. Lívia estava à mesa, servindo o café da noite. Dessa vez, o vestido era diferente.
Mas ainda assim, moldava-se ao corpo dela de um jeito que testava cada grama da sua força de vontade. Ela levantou os olhos e sorriu. O café está pronto. Caio respirou fundo. Sim, o café estava pronto. Mas ele estava longe de estar pronto para aquilo. O café estava quente, mas Caio sentia-se frio por dentro. Desde que voltara do banho, tentava ignorar a presença de Lívia na cozinha, o cheiro adocicado que parecia dançar no ar ao redor dela. Sentou-se à mesa, tomou um gole do café amargo, mas nem isso o despertou do torpor em que estava mergulhado. Tinha um compromisso naquela noite. Precisava encontrar-se com outros fazendeiros para discutir negócios. Precisava manter a cabeça no trabalho. Mas como, quando tudo o que conseguia pensar era na mulher perturbadora que agora dividia sua casa? E saber que aquela mulher era pura, virgem, atiçava mais ainda. Lívia, por sua vez, observava-o de soslaio enquanto cortava um pedaço de bolo. A tensão entre eles era palpável. E então ela percebeu. O colarinho dele estava desalinhado. Um detalhe pequeno, mas impossível de ignorar. Sem pensar muito, levantou-se. Caio, seu colarinho está torto, disse ela, se aproximando. Ele nem teve tempo de reagir antes de sentir os dedos delicados tocarem sua camisa, desdobrando o tecido, ajeitando-o com cuidado. Caio endureceu. Cada fio de cabelo em sua nuca se arrepiou ao sentir os toques sutis de Lívia em sua pele. Seu perfume, uma mistura de lavanda e algo puramente feminino, envolveu seus sentidos. O calor do corpo dela estava tão perto que, se ele apenas inclinasse o rosto, sentiria a maciez de sua pele contra a dele. Lívia, alheia à tempestade que causava dentro dele, continuava o gesto simples de arrumar seu colarinho. Caio prendeu a respiração. Se ela não parasse agora, ele faria algo que não deveria. Ele havia jurado para si mesmo que não tocaria naquela mulher, a aceitou como esposa apenas por insistência da sua irmã. E então, de repente, ele se afastou. Empurrou a cadeira para trás com um movimento brusco e se levantou. Preciso ir, disse, a voz mais áspera do que pretendia. Lívia piscou, surpresa. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele já havia atravessado a porta e saído. A noite seguiu, mas Caio não estava presente nele. As conversas com os outros fazendeiros se tornaram ruídos distantes. Os papéis, os acordos, as negociações, nada importava. Porque a lembrança de Lívia o assombrava. Os dedos dela deslizando em sua camisa. O calor do seu corpo tão próximo. O aroma doce e suave que se agarrava a ele, recusando-se a partir. Ele estava explodindo de amor. Caio estava enlouquecido, ele sofria com aquele sentimento explodindo dentro dele. Enquanto isso, em casa, Lívia buscava refúgio nos livros. Foi até a prateleira, escolheu um romance novo e se acomodou no sofá, à luz de velas. As palavras fluíam diante de seus olhos, e sua mente logo se perdeu na história. Era um romance intenso, arrebatador. A heroína ansiava por um toque que nunca vinha. O herói lutava contra o desejo que ameaçava consumi-lo. Os sentimentos eram vorazes, brutais. Lívia suspirou, tomada pela história. Sem perceber, começou a ler em voz alta. Sua voz era um sussurro, uma carícia para o silêncio da casa. Ele a desejava como se fosse a última gota d'água em um deserto escaldante. Seu corpo clamava pelo dela, como se apenas aquele toque pudesse salvá-lo da loucura. Seus olhos se fixaram na página, a respiração ligeiramente acelerada. Mas ele lutava. Porque sabia que, se a tocasse, jamais conseguiria parar. Seria sua ruína. Caio chegou em casa mais tarde do que o esperado. Já era madrugada, a noite mergulhando a fazenda em um silêncio profundo. Mas então ele ouviu a voz dela. Parou na soleira da porta, o coração batendo forte no peito. O tom suave de Lívia enchia a casa como um feitiço, sedutor e inescapável. Cada palavra que ela dizia parecia feita para ele. Sobre um homem consumido por desejo. Sobre uma luta perdida contra a paixão.
sobre um toque que selaria o destino de ambos. O sangue de Caio ferveu. Sem pensar, sem hesitar, ele entrou. Lívia virou o rosto na direção dele, surpresa. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Caio agarrou. As mãos firmes deslizaram por sua cintura, puxando-a para perto. O livro escorregou dos dedos dela, caindo no chão com um baque abafado. Você sabe o que está fazendo comigo? A voz dele era rouca, perigosa. Lívia abriu a boca para responder, mas não teve tempo. Os lábios de Caio tomaram os seus em um beijo urgente, faminto. Foi um choque elétrico, uma colisão selvagem entre desejo reprimido e necessidade pura. Lívia gemeu contra a boca dele, as mãos agarrando sua camisa. O beijo não era gentil. Era um duelo. Era uma entrega. Era a ruína. Caio a pressionou contra si, sentindo cada curva, cada tremor de seu corpo. Seu gosto era doce, embriagante. Ele a queria inteira. E, naquele momento, sabia que não havia mais volta. Porque Lívia já era dele. E ele já era dela. Para sempre. A boca de Caio deslizava pela pele de Lívia como fogo líquido, deixando rastros de desejo em cada toque. O mundo ao redor deles desaparecera. Apenas o calor de seus corpos, o som de suas respirações entrecortadas e o gosto de paixão bruta existiam ali. Lívia se entregou sem medo. E Caio? Caio a tomou como se precisasse dela para continuar respirando. A primeira vez foi urgente. Ele a reivindicou sem hesitação, como se tivesse esperado por aquilo a vida inteira. Seus corpos colidiram em um frenesi de desejo que incendiou a noite. A segunda vez foi mais lenta, mais profunda. Ele sussurrou palavras contra sua pele, palavras que a fizeram arder. Você é minha, Lívia. Minha para sempre. Cada toque era uma promessa silenciosa. A terceira vez veio antes que o suor em suas peles secasse. Caio não conseguia parar. Ele a devorava com beijos, murmurava seu nome entre suspiros roucos, adorava cada curva de seu corpo como se estivesse moldando uma escultura com as próprias mãos. A quarta vez. Lívia já não sabia onde começava e onde terminava. O desejo dele era insaciável. E ela? Ela queria ser consumida por ele. A quinta vez aconteceu quando os primeiros raios de sol começaram a pintar o céu. E quando, enfim, Caio deixou seu corpo cair ao lado do dela, puxando-a contra seu peito largo e forte, Lívia se sentiu a mulher mais desejada do mundo. Seu coração ainda martelava no peito quando ouviu a voz dele, suave e carregada de sentimento. Eu estou apaixonado por você, Lívia. Ela ergueu o rosto para encará-lo. Os olhos castanhos dele estavam intensos, sérios. Quero que seja minha esposa de verdade. Quero protegê-la, amá-la todas as noites. Quero filhos correndo por essa casa, quero uma família. Com você. Lívia sentiu o peito se apertar. Era isso. O amor em sua forma mais pura, mais crua. Sem promessas vazias, sem dúvidas. Apenas entrega total. Ela sorriu e deslizou os dedos pelo rosto dele. Então, fique comigo, Caio. Me ame. Para sempre. Os olhos dele brilharam. Para sempre. A noite voltou a cair sobre a fazenda. Caio estava sentado na poltrona da sala, observando-a com aquele olhar cheio de fome. Leia para mim, Lívia, pediu, a voz rouca, carregada de desejo. Lívia sorriu, pegou um livro e caminhou devagar até ele. Mas, antes de abrir as páginas, fez algo inesperado. Ela deslizou as alças de seu vestido pelos ombros, deixando que o tecido caísse lentamente pelo corpo. O olhar de Caio se incendiou. Ela pegou um frasco de perfume e deixou o aroma adocicado envolver sua pele. Então, começou a ler. Sua voz era pura sedução. Ele a puxou para seus braços, seus corpos se encaixando como se fossem feitos um para o outro. Caio se moveu na poltrona, os músculos tensos. Lívia deu um passo à frente, depois outro. Suas mãos deslizavam sobre sua pele quente,
enquanto o desejo crescia entre eles como uma tempestade prestes a explodir. Ela se sentou no colo dele, sentindo o corpo quente e firme contra o seu. Caio agarrou sua cintura e murmurou contra sua boca. Você me provoca como se não soubesse o que isso faz comigo. Lívia sorriu. Eu sei exatamente o que faço com você. Então, sem mais palavras, ele a tomou nos braços e a carregou para o quarto. E naquela noite, amaram-se novamente. Desesperadamente. E para sempre. Você viveria um amor como esse? Você já viveu um amor como esse? Me conta nos comentários apaixonados do Tubeflix. Eu vejo você na próxima história. Tchau, tchau.